Olá, eu sou Álvaro Felipe e eu sou de São Paulo, capital. Sou escritor de ficção, mais especificamente de autofantasia. E uma decisão que eu tomei há um certo tempo atrás foi de fazer da escrita, da literatura, a minha carreira. E com essa decisão veio também a confusão. O que eu tenho que fazer? Num primeiro momento eu fui direto para tentar entender melhor como melhorar a minha escrita. E tudo isso é super válido. Todo escritor tem que ir atrás desse tipo de técnica. Mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado em saber como é que eu ia prosperar nesse negócio de viver de escrever, viver de vender livros, viver de fazer uma carreira como escritor. E a gente sabe bem que não é todo escritor que consegue chegar a esse ponto de realmente prosperar fazendo o que gosta, que é escrever. E pensando muito nisso, eu comecei a pesquisar, eu comecei a tentar entender como é que seria para mim, um escritor iniciante, consolidar essa carreira. E foi aí que eu cheguei nas dicas da Lilian. Com as dicas da Lilian, uma porta imensa se abriu para minha vida, porque eu comecei a entender que, assim como em todo tipo de mercado, todo tipo de área em que as pessoas trabalham, um escritor também tem que vender o seu peixe da maneira certa. Um escritor também tem que dar as caras para fazer com que as pessoas se conectem ao que ele escreve. Essa coisa do escritor ir lá e escrever e ser do nada encontrado por uma grande editora e ficar famoso é muito raro, se não inexistente. Então, hoje em dia, um escritor tem que ir atrás de saber se posicionar nas redes sociais, de criar uma imagem de si mesmo, de fazer o marketing de si como pessoa que escreve para si e para os outros. E é aí que entra esse tipo de conhecimento. Não só de ir lá e vender o livro, mas realmente de entender como a sua mensagem se comunica com as pessoas que querem ler o seu livro. E é isso que eu conquistei de mais importante desde então. Então, desde que eu comecei a aplicar os conhecimentos que a Lilian tão sabiamente e tão belamente nos traz, eu comecei a ter um retorno muito orgânico, muito real, de pessoas me seguindo, pessoas se interessando pelo que eu digo nas redes sociais, pessoas realmente se interessando pelo mundo de fantasia que eu estou construindo, né? E eu estou fazendo isso mesmo antes de publicar o meu primeiro livro. Eu ainda não tenho nenhum livro publicado e já tem gente se aproximando para saber como é que é. E para mim, que sou da ficção, eu tenho que vender o meu peixe ao quadrado, porque ficção não, é entretenimento, e entretenimento não é algo essencial para a sobrevivência das pessoas, algo com o qual elas não conseguem passar um dia, né? Então, precisamente por isso, se posicionar da maneira certa, entender como funciona esse processo de se conectar com as pessoas, de passar uma mensagem, de passar os valores é tão importante. E é por isso que eu decidi realmente me aprofundar em estudar o marketing do livro, né? O marketing do escritor e o marketing do livro. Porque isso que vai também me ajudar e possibilitar que eu prospere enquanto escritor. Então, para prosperar, o escritor precisa de técnica? Precisa, mas ele precisa ainda mais entender como se vender, entender como se conectar com essas pessoas, de modo que elas queiram sempre ler os livros que você escreve, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. É isso que eu tenho para dizer. Estudem marketing, estudem como é se divulgar, se posicionar e falar quem você é, como são os seus livros.